Bom, eu vou responder algumas perguntas e demonstrar na prática essas dúvidas de vocês que são inscritos aqui no canal. O mundo da arte, mais especificamente do desenho, é repleto de segredos que ninguém quer contar. Eles escondem esses segredos como se fosse a oitava maravilha do mundo. Em alguns casos até usam efeitos de transição e vídeos e velocidade para te manter preso ali, mas no final das contas eles acabam mais enrolando do que explicando ou ensinando alguma coisa. Mas hoje eu vou caguetar. Bom, eu me chamo Adriano e hoje começamos o nosso quadro respondendo as perguntas dos inscritos na prática. Eu sei, é um nome bem original que ninguém mais no mundo pensou. Preparem-se porque o mundo do desenho de vocês está prestes a mudar para sempre. Bom, e a primeira pergunta é do nosso amigo Clayton. Ele diz: fala, mestre Adriano. Bom, não acho que eu sou mestre não, cara. Eu tô mais pra mago desastrado de Caverna do Dragão. Ele diz: me inspirei em você e criei um sketchbook. Cara, a exposição. Bom, eu tô brincando. Eu acho que todo mundo deveria ter um sketchbook desse daqui. Por ele ser pequenininho, ele cabe em qualquer lugar. Dá pra você guardar no bolso. E aí você desenha aonde você quiser, em qualquer lugar onde você esteja. Retomando, peguei um sketchbook para ir desenhando e rabiscando e acabei gostando dos resultados. Minha dúvida é a seguinte: agora eu tô escravo do método grid. Cara, só copio. Como faço para passar para a próxima fase? Você acha que eu tenho que investir uma grana e comprar uns cursos? Desde já agradeço, saudade das lives. Eu também tô com saudade das lives. O tempo tá ficando cada vez mais curto. Mas é a vida do brasileiro. Saudade só existe em português. Nos Estados Unidos e grande região eles dizem I miss you. Bom, Clayton, a resposta para sua dúvida na verdade é bem simples, mas vamos falar um pouco sobre o método que você tá escravo, o famigerado grid. O grid, para quem não sabe, é uma técnica usada para ampliar ou diminuir uma imagem ou desenho que você quer copiar exatamente igual ao que você está olhando. Coisa que muitas vezes quando a gente copia sem nenhuma espécie de técnica ultrapassa, como é o caso do decalque e do tracing, o desenho tende a não ficar parecido com a referência que a gente está olhando. Então é aí que entra o grid e salva o dia. No entanto, quanto mais a gente usa o grid, menos vontade de desenhar a olho nu a gente vai tendo, porque vira um hábito desenhar só com o grid. E para substituir esse hábito, a gente precisa criar novos hábitos para que ele não vire um vício. Aí fica bem mais difícil de se livrar. Então, a minha sugestão é a seguinte: comece redesenhando alguns personagens que você já fez, mas dessa vez não use a referência, tente puxar de memória os detalhes. Comece desenhando apenas uma parte do personagem, como aqui no exemplo, a cabeça do nosso querido Batman. Vá desenhando sem pressa de chegar no resultado. Vá colocando cada detalhe que você puder lembrar aos pouquinhos, e você vai notar que quando desenhamos de cabeça, cada risquinho é mais interessante do que quando apenas copiamos uma referência. E depois que você terminar esse primeiro desenho, olhe a referência e veja o que você fez de diferente, o que pode ser mudado, e desenhe de novo, sem olhar para a referência. Tente fazer tudo de cabeça. E se você estiver usando um sketchbook igual esse aqui agora, fica mais fácil, porque o primeiro desenho que você fez já está ali em cima, então basta você ir olhando alguns detalhezinhos que faltaram e ir redesenhando ele, mas sem usar o grid. Terminando o segundo desenho, vá para um terceiro desenho e você vai notar que vai ficando cada vez mais fácil e mais rápido de desenhar. Mas não pode ter preguiça, precisa insistir, e com certeza o terceiro vai ficar bem melhor que o primeiro, e assim por diante. Um quarto, um quinto, um sexto desenho, e depois você muda de personagem. A gente também não vai desenhar o Batman até o fim dos tempos, né? Não gosta de bait, mano. Agora, repare nos detalhes desse terceiro esboço e imagine se eu fizesse de novo e de novo. É assim que a gente se livra das referências e do grid, mas é aos pouquinhos, é devagar, bem devagarinho. Aprender a desenhar é aprender a repetir os movimentos até que se torne igual respirar. Você faz os movimentos sem esforço, e é assim que o desenho precisa ser. Você imaginar a posição do personagem e tentar replicar isso no papel, mas leva tempo, então estude um pouquinho a cada dia e logo você não vai mais precisar do grid. A respeito dos cursos, sim, conhecimento nunca é demais, porém o curso precisa ter a ver com o estilo de desenho que você gosta, caso contrário é dinheiro jogado fora. Eu espero ter te ajudado e vamos para a próxima pergunta, que é do nosso amigo Guilherme Schmidt. Ele diz assim, a respeito de um tutorial que eu fiz aqui no canal. Ele diz assim: muito bom o tutorial, muito obrigado.
E ele pergunta: ensina como fazer o arquétipo de personagens jovens, tipo o Yutao Kitsu de Jujutsu Kaisen. Espero ter falado certo. Me perdeu aí, me perdeu. Pois vamos lá. Primeiro, o que é arquétipo? Bom, no mundo dos desenhos animados e mangás, um arquétipo se refere a um personagem que possui características universais e reconhecíveis. Esses arquétipos são, na verdade, padrões ou modelos que servem como base para a criação dos personagens dentro da história. Por exemplo, frequentemente evocamos certas emoções ou expectativas no público, ou seja, ele é alto, ele é baixinho, ele é musculoso, ele é magrinho e assim por diante. E por se tratar de um sujeito jovem e não muito forte fisicamente, então nada de spoiler, hein, galerinha, porque eu ainda não terminei de assistir Jujutsu Kaisen, hein? Ainda não deu tempo. Eu estudei um pouquinho o personagem e pude perceber que ele tem um tamanho de 7 vezes o tamanho da sua cabeça. Assim fica mais fácil da gente construir ou desenhar um personagem. Lembre-se, contagem de cabeças. E logo em seguida fazemos um desenho do esqueleto do personagem. Nesse caso, como é um primeiro estudo, eu fiz ele de frente para ficar mais confortável de desenhar e não correr o risco de errar. Então, a gente sempre escolhe uma pose que já desenhamos muitas vezes para começar os estudos. Depois, vamos estruturando o resto do esqueleto do personagem quase como se fosse um boneco palito e não podemos exagerar nas proporções. Caso contrário, o personagem fica grande demais e foge do arquétipo. Feito esse esboço, eu gosto de usar uma borracha limpa-tipos para limpar o desenho. Eu uso ela como se fosse um rolinho e vou passando em toda a estrutura do desenho. Agora passamos para o esboço do manequim, lembrando que esse é nosso primeiro estudo sobre o personagem, então precisamos entender a anatomia dele. Aí depois que você já entendeu essa parte, dá para pular isso e ir direto para o desenho final. Tamanhos já definidos, eu gosto de começar com os olhos, assim eu tenho uma melhor visualização do rosto do personagem e fica mais fácil de posicionar o nariz e a boca. O cabelo também é muito importante, então damos uma atençãozinha também para esse detalhe. E em seguida vem a roupa, e como ele é magrinho, as roupas ficam bem largas e é preciso colocar algumas dobrinhas, mas não muito para não carregar demais. Nesse estilo de desenho, quanto menos marcas, melhor. Cuidado ao fazer as mãos também, por se tratar de um sujeito mais jovem, se as mãos ficarem grandes demais, acaba estragando o desenho. Algumas dobrinhas perto do joelho, na calça, estilo Gustavo Liga. E um tênis fodão estilo All Star para finalizar os detalhes do garotão. E é assim que eu faço esse primeiro estudo de arquétipo. Mas esse primeiro estudo só é feito quando eu não conheço o personagem. Espero que tenha gostado, mas eu vou falar mais a respeito de arquétipo em vídeos futuros, beleza? Bom, a próxima pergunta é do nosso amigo FX Apelão. Ele pede assim: um dia dá dicas para deixar o personagem igualzinho do desenho? O que vai de encontro à primeira pergunta do Clayton. O segredo é a repetição. Quanto mais você desenha o mesmo personagem, mais você entende como funciona a anatomia dele. Por exemplo, um dos personagens que eu mais desenhei durante a minha infância foi o Pumba, de Rei Leão. Timão e Pumba. Hakuna Matata. Hakuna Matata. E por eu entender o formato desse desenho, pra mim é mais fácil de desenhar ele quantas vezes eu quiser. Geralmente eu uso um esboço só pra entender a forma básica do personagem em questão. Depois disso eu vou construindo parte por parte os detalhes até chegar em um resultado que me agrade. E depois ainda eu apago as partes que eu acho que podem ser melhoradas e vou refazendo até que elas fiquem mais próximas da referência. Bom, então é isso. Desenhar é repetir os mesmos movimentos até eles saírem naturalmente. Espero ter te ajudado, Apelão. E a próxima pergunta é do nosso amigo Leonardo Farias. Adri, muito top o desenho, man. Qual caneta nanquim você recomenda? E você comentou sobre uma com ponta brush, qual seria? Bom, essa é mais fácil de responder. Independente da marca, é legal você escolher as canetas nanquins que sejam a prova d'água, para não correr o risco de manchar o desenho caso queira misturar com marcadores ou outra tinta à base d'água, tipo aquareláveis, por exemplo. Eu gosto bastante dessas que eu uso. Eu tenho várias pontas, mas as que mais uso são as 03 e as 01. Por serem mais fininhas, é até mais legal para desenhar os detalhes. E as pontas brush são essas aqui. Elas são bem legais porque a ponta parece um pincelzinho. A gente consegue ir desde o traço mais fininho até um traço mais espesso. Assim, o que é muito legal é misturar as duas para fazer a arte final. Geralmente eu uso as pontas normais para fazer os contornos e também para fazer as
as achuras, e para preenchimento eu gosto de usar essas brushes, assim a gente economiza um bom tempo. Bom, espero ter te ajudado, e a próxima pergunta é do nosso amigo Juliano Joga. Ele está perguntando a respeito de técnica mista, de como misturar lápis de cor com marcadores, e eu vou mostrar. Então vamos lá. É importante saber que para fazer uma pintura mista, primeiro a gente usa um marcador. Eu não aconselho pintar com um lápis de cor e depois vir com um marcador por cima. Não vai dar um efeito muito legal. Então primeiro o marcador pintando toda a área do desenho. Aí você pode até misturar outra cor de marcador. E em seguida, com uma cor relativa à cor que você usou, você vem pintando de leve com um lápis de cor para dar sombra ou profundidade, ou até mesmo algum efeitinho, como por exemplo um lápis de cor branco para definir mais as luzes do desenho, dando aquele brilhinho mentirosinho, sabe? Mas essa é só a ponta do iceberg. Essa técnica mista não se limita só em fazer efeitos. Dá para você fazer desde desenhos mais simples, como esse que eu mostrei, até desenhos mais realistas e com efeitos 3D. Mas, igual às perguntas anteriores, a resposta pode não ser a que você esperava ouvir. Eu vou repetir. Técnicas de desenho só são aperfeiçoadas com bastante estudo e muito, mas muito treino. Aí você vai conseguir resultados que te agradem. Lembre-se que desenho não é teoria. Você pode ler 1 milhão de livros a respeito de desenho. Se você não praticar, você não vai aprender a desenhar. Ter o conhecimento não significa que você vai conseguir pôr em prática o que leu. Existem muitos artistas de rua que nunca leram um livro sequer a respeito de desenho e estão nas ruas pelo mundo, fazendo obras tão incríveis quanto as de Leonardo da Vinci, por exemplo. E como eles conseguem fazer isso? Praticando todos os dias e melhorando um pouquinho a cada dia. Mas claro que com a correria do dia a dia, tem dias que o cansaço não deixa a gente praticar. Então é importante se programar e sempre que sobrar um tempinho, botar em prática o que aprendeu e refazer várias e várias vezes tudo o que você já sabe. E dito isto, espero que tenha gostado do nosso novo quadro. E se ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Eu preciso dessa força de vocês. E comenta aqui também qual a sua dúvida a respeito de desenho. Que se tiver ao meu alcance, quem sabe na próxima edição a sua pergunta não aparece por aqui. E também não esquece de compartilhar com seus amigos. E eu já ia me esquecendo. Clica aqui ó, no botão gostei para fortalecer o canal. Então fiquem todos na paz e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!